Então, como eu disse, né, eu vou levar vocês lá para trás antes, né? Então, nós vamos ver lá do tempo das cavernas. Olha que eu falei que era longe. Vocês não imaginavam que era tanto. Mas nós somos, vamos dizer, né, que foram tantas as teorias do aparecimento do homem na Terra, e até hoje continua, e a ciência trata desses assuntos aí por afora. Então, nós tivemos lá o Neandertal, o Erectus, e toda essa gama, né, de seres que foram se aprimorando segundo a cada passo, alguns ficaram no meio desse caminho algumas falhas, né? E nesses estudos, os arqueólogos, eles encontraram, mas até talvez novidade para alguns, muito recentemente, eu acredito que nem faz 5 anos, e só agora, em 2003, até saiu um documentário. Era quase aquele espaço de tempo que estava meio aberto, né? Será que aquele ser continuou? E como que era? Será que todos realmente só coletavam frutas, né? Eram coletores e caçadores, né? Como que era a organização deles? Qual a importância que eles davam, ou se davam importância quando algum, né, daqueles indivíduos, né, morriam? Como que acontecia nesse tempo, né? Então, tinha-se notícia que cerca de 100 a 120 mil anos, a primeira sepultura que localizaram, que o indivíduo sepultado, foi em Israel. Então, era o que nós tínhamos de novidade a respeito, cerca de 100 a 120 mil anos atrás. No entanto, essa novidade que nós temos é que foi identificado dentro de uma caverna, e explorando essa caverna, eles encontraram ossos e foram datados de 235 a 236 mil anos atrás. Eles encontraram 15 indivíduos, cerca de 1.500 fragmentos de ossos. Mas o que eles estavam nesse lugar de difícil acesso, mas o que importava, né? Foram jogados, caíram lá né, e morreram ali, etc. Não, eles foram perceber que eles estavam sepultados. Olha só, eu acabei de dizer que em Israel foi a primeira vez identificado entre 100 a 120. Agora nós levamos lá para 235 a 236 mil anos atrás. E mais, era a sepultura, eles identificaram, tinha como identificar que realmente foi feito o espaço, foi colocado o indivíduo e foi depois coberto, né? E era dificílimo acesso, até os pesquisadores, com seus tamanhos de hoje, tinham dificuldade em passar, porque tinha a caverna, tinha subidas super difíceis, depois dessa descida, até chegar a esse local onde que estavam sendo sepultados, né? Tanto que, além disso, um dos indivíduos até era aparentemente, porque eles chegaram a essa conclusão e através dos estudos, ele era mais jovem e ele estava com uma pedra na mão. Uma pedra com determinado formato que era utilizado para riscar, fazer desenhos que tinham significados cujos desenhos eram os mesmos que encontraram antes e depois deles. Então, ele fazia, né? Ele fez parte dessa sequência. E esse grupo, no caso, eles chamaram, que quase um elo perdido, seriam os Zaled. Zaled. Então, olha só que interessante tudo isso.
por que que é interessante eles terem encontrado, ter visto que estavam sepultados, que ele levava consigo algo na mão, que já era o início praticamente de um ritual, praticamente de uma comemoração, vamos dizer, né? Não seria bem o termo, mas seria uma veneração, sei lá, poderia ser dito, desse indivíduo, né? Então, vejam só a importância disso. Então, eles já sepultavam, significa que eles já tinham algum conhecimento sobre a morte, já tinham algum tipo de organização, onde, uma vez que ele deixou uma pedra, por quê? Né? Talvez uma vida futura ele fosse usar, depois de dar um salto enorme no tempo, né? Nós já chegamos lá na época dos romanos, chegamos na época da Grécia, onde também se falava muito em conversar com os mortos, né? Vários lugares já tinham essa aceitação que existia algo e esse algo eles queriam fazer esse tipo de comunicação. Então, na Grécia, tinham lá as pitonisas, né? Tinham os templos lá de Delfos, onde elas sentavam, tipo, num tripé, de uma cadeira tipo tripé, em cima de uma fenda na rocha, saíam os gases, ela entrava em certo torpor, começava a falar, e eles anotavam, né? Faziam aquelas anotações. Tanto que foi uma pitonisa de Delfos que disse que Platão era o homem mais sábio de sua época, né? E também tem as sibilas romanas, quem visitou, ou mesmo que seja pelo Google, vai até a Capela Sistina, vai ver que tem as sibilas, né? Que também já falaram sobre a vinda do Cristo, etc., numa época bem mais remota. Então, sempre houve uma tentativa de comunicação, né? Alguns procuravam quem fizessem por eles, outros já tinham uma certa facilidade. E, ao longo do tempo, foi utilizado assim muitos e muitos instrumentos, né, para tentar ouvir ou se comunicar com os mortos. Então, até que nós vamos, claro que se teria muito para falar, né, dos mais variados médiuns, dos mais variados tipos de adivinhos, etc. Se nós fôssemos lá para o Egito, a gente podia falar do José do Egito, porque eles tinham essa questão muito de sonhos. Eu sonhei, vamos dizer, o faraó sonhou. E quem traduz da melhor forma? Todos falaram quase a mesma coisa, mas José do Egito teve uma sutileza no falar, né? E acabou sendo o chanceler, né? O grande chanceler de ferro do Egito, depois de ter dado notícias, né, para o faraó sobre períodos de seca, etc. Então, ele sabia o que ia acontecer, fez uma boa tradução. Em vez de dizer como os outros disseram, toda a tua família vai morrer, ele disse assim, você reinará sobre todos da tua casa, qualquer coisa nesse sentido. Então, ele não se sentiu ofendido e no caso, José se deu muito bem, né? Mas, então, agora, vamos entrar um pouquinho, gente, já, né, trazendo, eu falei, vamos lá para trás, só para ver de quanto tempo nós já temos esse pensamento de continuidade, né, de sepultamento, de respeito por aquele que deixou essa vida, né, e pelas notícias que vêm do lado de lá. Então, agora já, né, foi super rápida a saída lá para trás, vamos voltar um pouquinho já mais atualmente, falando ali dos nossos pioneiros, né? Durante a história tem muitos, né, que ouviam, etc., que tinham notícias. No entanto, conta-se o prazo de TCI a partir do momento que você teve um registro. E esse registro coube a Friedrich Jangerson. Então, Friedrich Jangerson,
ele passou pelas duas guerras, né? Teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e fez essas mudanças todas, mas ele era crítico de arte, ele era um pintor, exímio pintor, como também ele, além de pintor, ele era cantor lírico, né? Nós podemos encontrar na internet, depois, naturalmente, em escritor. E também ele acompanhava, porque ele tinha um cuidado e verificando que na época estava tendo uma matança de pássaros muito grande, ele acompanhava fazendo um trabalho de gravação. Então, ele gravava os sons dos pássaros para perceber se a família, vamos dizer, se havia diminuído, né? Porque ele sabia, entre comparações, o número de pássaros que estariam envolvidos, né, naqueles cânticos. Então, numa dessas gravações, quando ele foi fazer a conferência, ele encontrou voz humana. Ele pensou, poxa, mas não tem ninguém aqui? Depois que ele estava pintando em Pompeia, ele foi até essa sua chácara, estava fazendo esse trabalho, descansando, depois iria voltar a Pompeia para realizar um sonho dele, né, que seria participar das escavações, etc. E através desse trabalho que ele fez em Pompeia, das pinturas, ele tinha sido convidado. No entanto, quando ele ouviu, foi fazer uma verificação, mas não tem ninguém por aqui, ele foi novamente colocou e novamente saiu a voz, e ele estava ainda meio naquela, será que chegou a fazer um comentário, até no livro dele ele fala, é um livro que eu deixei aqui, Telefone para o Além. Ele diz que pensou que estava muito em voga a questão de extraterrestres, mas, de repente, ele escuta a palavra Friedel. Friedel, e a voz era de sua mãe. E a mãe dele eu chamava assim, carinhosamente, os amigos, né? O chamavam assim, ele reconheceu a voz da mãe dele. E foi um grande propagandista para a TCI, né? Porque ele levou o conhecimento até do Papa Pio, não sei qual dos Pios, gente, dos Pios não, dos Papas, é Pio, não sei se é 12, enfim, desculpa, eu esqueci qual deles era, mas ele levou até conhecimento do Papa, e foi bastante divulgado em rádios, etc. E ele, aliás, já tinha rádio. Olha só, minha confusão aqui. Houve uma divulgação muito grande, que seja através de jornais, que os jornais já tinham. E houve interesse de outros, né, de conhecer também. Então, as gravações dele, por ele ser poliglota, vinham em uma única frase, às vezes 5 línguas, idiomas diferentes. Então, foi excepcional, mas sempre com aquela dificuldade, dando os fones, voltando, porque ele começou com o gravador, então tinha ir, voltar, aperta a tecla, volta, escuta, então era bastante trabalhoso. Não que não seja trabalhoso ainda, mas para ele ainda, nesse tempo, lá no início, era mais, né? Poderíamos falar muito mais do Friedrich, mas vou dar uma pincelada, né, sobre esses pioneiros. E quem quiser conhecer bastante da história dele, das dúvidas, das dificuldades e de todo esse processo, pode tomar conhecimento através desse livro, Telefone para o Além, que tem tradução em português, e vocês encontram também gratuitamente, né? Como eu disse, nesse tempo a propaganda foi bastante grande, no caso que ele divulgou bastante essa questão, até que houve curiosidade de Konstantin Raudive. Vocês vejam, tem 2 fotos aqui de Konstantin, que se encontrou com o Dr. Friedrich Anderson, se interessou bastante, voltando para a Alemanha, trabalhando com Alex Schneider e Dmitri, não sei o outro nome, eles criaram o diodo de Raudive, que é conhecido até hoje, né, os diodos. Então, esse diodo de Raudive. Dr. Raudive trabalhou incessantemente, né, e era incansável,
só que de tanto que ele não ficou durante muito tempo, né, com a TCI, pelo fato de ele, às vezes, ficar quase 24 horas, né, nesse trabalho, e acabou até bastante jovem desencarnando, né? Mas está nas estações transcomunicadoras, trabalhando para o lado de lá, tanto que nós vamos mostrar aqui para vocês algo nesse sentido. Aqui, essa é algo muito especial, gente, porque essa aqui é uma comunicação, foi uma das únicas, esta foi a primeira, mas foi uma das únicas comunicações onde a imagem e o som foram simultâneos. Embaixo, eu espero que vocês consigam ver, tem a tradução, que naturalmente ele está falando na sua língua, no alemão, né? Eu entendo IA só, mas ali tem a tradução e é muito interessante vocês verem, né? O, é, é, o que ele disse, né? Como foi essa passagem e o que ele disse. Depois eu vou falar para vocês quem foi que fez essa captação. Então, acompanhem lá, gente, prestem atenção, eu espero que vocês consigam ler, né, o que ele está dizendo. Então, vocês vejam, gente, que coisa mais interessante, porque foi essa primeira vez que apareceu tanto imagem na Terra, né? Primeira vez na Terra que apareceu tanto imagem quanto som juntos, né? Então, Dr. Frederick, o grande pioneiro, Hal Dibby, na mesma época, trabalhou, né? E depois de desencarnado, teve essa comunicação fantástica, mas vamos falar aqui desse nosso querido, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui direitinho, só ele aqui. Do Dr. Ernst Senkowski. O Dr. Ernst Senkowski é físico, né? Aqui na Terra, físico, participou também da Unesco, ele era aficionado por radioamadorismo, né? Radioamador, e ele recebeu informações da montagem, foi montando equipamentos, né, que juntavam rádios amadores com gravadores, etc. Ele é escritor de vários e vários livros sobre transcomunicação e também conseguiu vozes fantásticas, como se fossem em tempo real. Ele conversava, né? Ele conversava em tempo real, como se fosse uma conversa telefônica. E foi o Dr. Ernst Senkowski que cunhou o nome transcomunicação instrumental. Então, seria a comunicação com o transcendente através de equipamentos eletrônicos. Então, é considerado transcomunicação instrumental quando tem um feedback, essa comunicação, através de equipamentos eletrônicos, onde fica registrado ou o som ou imagem. A transcomunicação trabalha tanto com som quanto com imagem, e coube ao Dr. Ernst Senkowski cunhar esse nome. E foi em 2015, que Dr. Ernst Senkowski também passou para o lado de lá, quem sabe está trabalhando lá, ajudando o pessoal lá das estações, né? Não tivemos, pelo menos eu não tive, não soube de notícias ainda dele, mas esperamos que esteja. Agora, como eu falei para vocês, quem fez aquela captação foi Meg Jules Harsch-Fischbeck. Eles também, o casal é conhecido como o casal de Luxemburgo.
a Meg e o Julius. E eles, através de uma técnica que não foi desenvolvida por eles, mas por outro pioneiro que já vou falar, que fizeram essa captação, né, de imagem do Dr. Haldif, imagem e som simultâneo, pela primeira vez na história, né? Então, coube a esse casal. Agora, é bastante conhecido dos transcomunicadores, né? Klaus Schreber, né? Klaus Schreber, pioneiro em imagem por equipamentos eletrônicos, por televisão, usando uma câmera. O que aconteceu? Ele já nasceu transcomunicador? Não. Ele estava e teve uma vida atribuladíssima, teve várias pessoas da sua família que ele perdeu, esposa, filho, filha, e ele assim mesmo continuava, né? Ele era técnico de eletrônica e continuou a vida dele, refez família, casou novamente, teve outros filhos, né? Mas, claro, não deixava de amar e querer, né? Ter alguma notícia dos seus. Nesse momento, não. Nesse momento, ele estava fazendo um churrasco na sua casa, estavam bebendo suas cervejas, e alguém do grupo fez um comentário, né, que tinha ouvido pela rádio sobre transcomunicação instrumental, que era comunicação, e ele, não, isso aí deve ser uma falha eletrônica, não é possível, né? Eu conheço ele, era engenheiro eletrônico, né? Mas ele, não, então vamos propor um teste. Vamos pegar aqui, olha, tem uma fita virgem, está lacrada, deslacramos agora, colocamos no aparelho e vamos tentar uma comunicação. E o pessoal disse, nossa, mas isso deveria ser uma coisa mais solene, né? Fazer umas orações, acender umas velas, etc. Ele disse, não, que nada, isso é besteira, vamos lá, se tiver de acontecer, vai ser qualquer coisa assim. Então, eles combinaram, mas quem que nós vamos chamar? E, recentemente, haviam perdido um amigo, que era o Peter. Então, vamos chamar Peter. Peter, você deve estar, né? Ligaram, deram o clique, ali ligaram, e ele disse, Peter, que tal você vir aí, tomar umas cervejas com a gente? Eles estavam todos em silêncio, esperaram mais um pouquinho, desligaram e foram rever a fita. Naturalmente, saiu essa primeira frase, daí, Peter, que tal tomar umas cervejas com a gente? E em seguida saiu um olá, amigos. Nossa, nesse momento acabou a festa, né? Acabou o churrasco, né? Uns já saíram, ele perdeu alguns amigos nesse dia, né? Mas ele ficou muito curioso pelo fato de que, como isso? E ele foi procurar, tal, e através das escutas, eles sugeriram e falaram que apareceriam pela TV. Daí, nesse tempo, naturalmente, já tinha filmadoras, né? E Klaus Schreber foi tentando até descobrir como, né? Fazendo uma retroalimentação. Então, um cabo HDMI ia na câmera dele e outro na TV, e criava como se fosse um tubo, né? Que nós chamamos de retroalimentação. E naquelas imagens, ele veio a ver a sua filha, que nós temos imagem ali, uma menorzinha que ela estava como se estivesse andando numa praia, e assim por diante, né? Então, foi conhecido como a técnica depois de Klaus Schreber. Então, um dos grandes pioneiros também da TCI e o pioneiríssimo em termos de imagem. Pois o nosso querido Marcello Batti, e vocês vejam que a TCI ela não é só de um ou outro tipo de instrumento, né? Um usou câmera, outro usava aquela aparelhagem de rádio, outro usava rádios fazendo som ou só com o som da natureza, mas Batti começou
a usar o rádio fora de frequência, até que ele percebia, sentia um determinado som, um estalo, a partir dali conversava. Bate foi super testado, inclusive a Anabela Cardoso, junto com outro grupo de pessoas, ou acho que Prezi, né, que também é o Prezi italiano, Bate também, e outros foram fazer, vieram do estrangeiro também fazer, acompanhar todo esse trabalho do Bate, porque era incrível. As pessoas ele tinha uma sala, as pessoas sentavam e colocava alguns microfone perto do rádio, e trazia notícia dos entes queridos das pessoas que estavam ali. Na época que ele foi testado, o rádio falou, o rádio, né? Ou, aliás, houve comunicação em português, espanhol, italiano e, naturalmente, inglês. Acho que não sei se teve alemão, mas teve várias línguas. E foram retirando as válvulas. Era teste, era bruto. Eles viram todo o local, ergueram, para ver se não tinha nenhuma manobra, se não tinha nenhum embuste. E tiraram a válvula, o rádio continuou funcionando. Ele tinha 5 válvulas, 5 ou 6, não tenho bem certeza. Na última tirada, ainda por segundos, continuou aparecendo voz. E nesse dia, a Bate ficou até bem brava. Ele, pô, também preciso desmontar a minha rádio toda, né? Não falou bem isso, falou em italiano, deve ter falado assim, feito algo assim. E essas imagens em azul são captações feitas nessa técnica que eu falei lá na minha apresentação, da técnica tela azul, onde para mim, no caso, quando eu vi esse senhor de chapéu, pensei e acreditei ser Bate. Enviei também para alguns amigos meus, inclusive um pesquisador que havia estado com Bate pouco antes do falecimento dele, infelizmente. Bate também, em 2018, nos deixou, mas também disse que estava muitíssimo parecido, porque ele conheceu Bate já, né, acamado, tudo mais, foram fazer uma visita, levaram um livro para ele, conheceram a rádio de Bate. Então, ele considerou muito provável que fosse realmente, ou que seja uma transimagem de Bate. E, segundo alguns, seria a primeira, né, depois do desencarno de Bate. Aqui vocês vejam que são os membros da rede, da época, né? Membros da rede internacional de transcomunicação. Eles foram se juntando e formando uma rede. Aqui vocês veem, eu estou marcando, não sei se vocês veem, mas tem o Julius e a Meg, e tantos outros, né, que são transcomunicadores, que não vamos falar de todos nesse momento, podem até em outra oportunidade, a gente passar mais nomes para pesquisa, inclusive Marcello Bate bem, não era, acho que aquele ali Bate, deixa eu ver onde que está. Acho que Bate não está nessa imagem, ou é aquele que está abaixado, que também é parecido com o Bate, mesmo sem chapéu. E vocês, acredito que seja ele, sim. E ao meio, com Dirilás bem jovenzinha, a nossa querida, né, Sônia Rinaldi, que aqui no Brasil é uma das pioneiras, né, junto com Hernani Guimarães, o seu falecido esposo Fernando. Nós temos também a Phyllis Del Duque, que é aqui de Curitiba, né? Ela acabou parando, vamos dizer assim, de fazer suas pesquisas devido a um problema assim de saúde, mas está recuperada. Mas eu acredito que ela acompanha a TCI, só que não está mais assim uma atividade grande de gravações, etc., né? Mas aqui vocês vejam que Sônia já estava aqui. Nós temos também uma poeta bastante conhecida de muitos, né, que é a Hilda Hiltz. Então, uma poeta conversa com os mortos. Então, saiu até numa revista bastante conhecida, né?
na revista, na equipe da equipe da revista Planeta, né? Saiu Hilda Ritz fazendo suas pesquisas, e observem que ela está usando só os fones, um microfone e o ao ar livre, com barulho de farvalhares de folhas e o vento, né? Tanto que recebeu algumas gravações que apareceu a mãe dela conversando com ela. Ela até procurou o Instituto Newton Braga para mostrar essa gravação. E Dr. Newton fez os testes onde batia, né, vamos dizer assim, eu não sei o termo técnico, onde confirmava que as ondas, o tipo de ondas vocais, no caso, que ela tinha uma gravação da mãe dela anterior, batiam com essas que foram produzidas. Como o seu Newton diz, a minha parte é essa parte científica de confirmação. Agora, se foi a mãe dela ou não foi, a voz parece ser. Então, não entrando nesse mérito. No entanto, no Instituto Newton Braga, tem um setor especializado que trabalha com esse tipo de pesquisa, né? A parte de toda a genialidade de outros equipamentos que são das aulas que são dadas, o doutor Nilson sempre faz lives com o Gasparetti, com o Renato Paiotti, enfim. Então, Hilda Hiltz também, né, foi uma grande transcomunicadora. Sônia Rinaldi, eu acredito que seja conhecido, se não por todos, pela maioria de todos, né? A Sônia já está há cerca de 35 anos trabalhando com a TCI. Inicialmente, ela iniciou lá, como eu disse, com o doutor Hernani Guimarães. Depois, ela... Flávio, eu não estou te vendo, eu estou com a tela inteira Sim. aqui falando assim. Você quer falar, querido? Só para complementar, Sônia Rinaldi já esteve conosco aqui no canal várias vezes, é nossa amiga. Um abraço de alma para você se estiver assistindo essa live. E você que está na nossa audiência, muito obrigado pela presença. Estamos ouvindo Dilcleia Tartaia. Já dá o seu like aí para reforçar o nosso programa de hoje, compartilhe o link e vamos continuar ouvindo. Ok. E, Flávio, a cada momento que você quiser falar, é porque eu deixei em tela cheia, eu não estou nem me vendo, tá, Flávio? Eu deixei a tela ali. Eu te Mas aviso. querendo, me avisa, por gentileza. Então, Sônia tem um trabalho belíssimo, tanto de escuta de áudios, né, como de imagens. Ela é conhecida internacionalmente, já foi muitas vezes para o exterior, né, convidada a participar de workshops, etc. Então, quem quiser procurar a Sônia, além de olhar aqui a live que ela participou aqui no Flávio, tem um instituto, né, que é o IPAT, né, Instituto... esqueci qual é o significado todo, mas, enfim, esqueci. Inclusive, para facilitar, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Eu vou deixar na descrição a última live que Sônia Rinaldi participou aqui neste canal. Lá tem o endereço do IPAT, tem todos os contatos da Sônia para você que quer conferir o trabalho dela. Então, você que quiser conferir, assistir a última live que ela participou aqui, o link estará na descrição. Continue, Dilcleia. Maravilha, muito obrigada. Então, ela tem um trabalho muito interessante, inclusive fala sobre essa possibilidade, né, porque já apareceu várias vezes em suas captações de imagem, a possibilidade de irmãos extraterrestres, intraterrenos ou ultradimensionais, né, participarem conosco dessas pesquisas, nos mostrando suas imagens e naturalmente, colaborando, né? Mas nós vamos falar mais ainda, mas vamos deixar, como o Flávio disse, tem um trabalho lindo, depois vão conferir mais lá sobre Sônia Rinaldi, o instituto da Sônia. Eu coloquei aqui Simone Santos, não em termos de pioneira em tempo de trabalho,
porque a Simone tem cerca de 11 a 12 anos que trabalha com TCI. No entanto, ela é uma brasileira que é praticamente pioneira nessa técnica, a mesma do Klaus Schreber, né? Então, ela trabalha unicamente nas suas pesquisas com a técnica Klaus Schreber, captando imagens assim fantásticas, muitas inclusive reconhecidas. Ela também trabalha com a parte de captação de áudio. Ela é bem mais conhecida, vamos dizer assim, pelas imagens, né, que são realmente que vale a pena vocês conhecerem. Tem lá o TCI Seattle, né, que está sob os cuidados aí da Simone Santos, que vale a pena realmente conferir.